Graça e paz. Se alguém tiver alguma pergunta, tem o pastor Marcos, tem o pastor Veronese, fica à vontade, ok? Bruno, por favor. A primeira igreja que foi falado aqui foi a igreja de Éfeso, e o ponto-chave dela era voltar ao primeiro amor, no qual naquele dia até o Lud usou uma palavra de que ele jejuava e já não jejuava mais, de que ele tinha alguns relacionamentos com Deus e tinha meio deixado, e aquilo falou muito forte comigo. Eu também jejuava e não jejuava mais. Eu também depois eu entrei em contato com ele e disse, olha, foi muito forte aquela sua palavra, entendeu? Então ele fez um comentário no meio da aula do pastor Marcos. Então a partir dali a gente começou a jejuar novamente, a orar novamente, a ter um compromisso maior com Deus, ok? A segunda aula, a igreja de Esmirna, o ponto-chave dela é ser fiel até a morte, né? Eles eram fiéis a Deus, então é que eles fossem fiéis até a morte. A terceira igreja, a igreja de Pérgamo, tratou sobre a questão do arrependimento. E a quarta igreja, a igreja em Tiatira, abandonar as práticas ilícitas e o pecado de estimação. Apocalipse 2:18, pode descer, Bruno, do 18 ao 29. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as últimas obras mais numerosas do que a primeira. Tenho, porém, contra ti, toleras a essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Então somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Com cetro de ferro as regerá e a reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pode subir, por favor. Aí só mais um resuminho. A igreja de Éfeso odiava as práticas dos nicolaítas, né? Ou seja, imoralidade sexual e comer coisas consagradas a outros deuses. A igreja de Pérgamo, alguns seguiam a doutrina de Balaão e outros a doutrina dos nicolaítas. Armar ciladas contra os filhos de Israel, comer comida consagrada e prostituição. E a igreja de Tiatira tolera Jezabel, comer alimentos consagrados e imoralidade sexual. Então você vê que de 7 igrejas, 3 igrejas estão falando sobre imoralidade sexual e comer comidas consagradas. Eu creio, e ainda refletindo hoje de manhã, falar sobre as 7 igrejas, eu não sei se nasceu no coração do pastor Veronese, do pastor Marcos, mas eu sei que eles foram conversando e em dado momento o Salvador colocou no grupo sobre a questão das igrejas, né? Quem que falaria sobre o quê? E aí tinha lá nossos irmãos, e eu, na hora que eu li aquela mensagem, na hora veio no meu espírito sobre Tiatira, e eu não fazia a menor ideia, né? O De Paula falou aqui que viveu uma situação, e eu não fazia a menor ideia do que ele tinha para tratar. E aí, eu, na hora, mandei uma mensagem no particular, Salvador, todavia, porém, se for possível, quem sabe. E aí, tentando conversar, se tiver outro, beleza, né?
Mas, enquanto que eu estava terminando de falar com ele, na hora que eu entrei no outro grupo, ele já tinha colocado Amazon Tiatira. Qual que é o próximo? Entendeu? Então, foi assim. Então, foi algo que Deus preparou. Mas lá atrás, quando ele colocou no coração deles, de alguém, ele já sabia que eu estaria aqui hoje. Entendeu? Então, que ele possa me capacitar e eu possa transmitir para vocês somente aquilo que ele quer que eu fale, aquilo que ele preparou já no meu coração, esses dias de estudo. Esse estudo, esses momentos aí, fui eu que montei, pesquisando, lendo livros, vendo alguns vídeos também, mas depois eu tenho outro, que são alguns slides, que é de um professor da Escola de Teologia, lá da Missão Antioquia, né? Ele é coordenador do curso de lá e ele me deu uma aula inteira sobre Tiatira. Então, se der tempo, depois a gente coloca. Aí eu creio, estava falando com o Júnior agora há pouco, é uma aula mais para alunos, né? Alunos de faculdade, mas é bem interessante também, serve para acrescentar. Então, das 7 igrejas, elas realmente existiram, eram igrejas locais que realmente existiram. A cidade de Tiatira ainda existe até hoje, com cerca de 25 mil habitantes. Essa informação que me passou foi o João Batista Evangelista. O pastor Veronese conheceu ele em Israel. É um missionário que estudou, fez teologia nesse mesmo lugar, na Missão Antioquia, e mora em Israel já há uns 20 e poucos anos. A maior carta do Apocalipse foi para a menor cidade, de menos importância. Então, o texto é bem longo, fala sobre vários assuntos, sobre várias situações, porém era a menorzinha que tinha lá na região. Ela ficava a 58 quilômetros de Pérgamo, ela ficava entre 2 pontos fluviais, ela ficava bem no meio, então toda mercadoria que passava ali, terrestre, tinha que passar por ela. Fundada por Seleuco Nicator, grande general, general do Alexandre o Grande, né? Alguns estudos, algumas pessoas vão falar que Seleuco, que é o fundador, etc., tal, mas por outro lado falam também que foi o Alexandre o Grande, né? E aí vamos dizer que o general que conquistou, mas quem leva o nome mesmo é o Alexandre o Grande. E a gente vê isso numa passagem onde que o povo saiu para guerrear e não lembro se foi Abner ou quem foi, que virou para Davi e falou: a hora que a gente conquistar a terra, o senhor vai lá e tira a coroa do rei e coloca na sua cabeça, porque o senhor que é a nossa autoridade. Então, ali, eu creio que funcionou praticamente da mesma forma. O Seleuco foi lá, destruiu tudo, mas quem levou o nome foi Alexandre o Grande, porque era o seu superior. Lá era um grande centro fabril, era curtidores de couro, de corantes e de tintas, né? E também trabalhavam muito com metais. O espelho, na época, era um latão reluzente, como se fosse um latão, um bronze polido, muito polido, que era o espelho da época que eles usavam na época. Lídia, a primeira convertida de Paulo, era nativa de Tiatira. Aí em Atos 16, 14 diz: e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouviu e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Então, a Lídia é a primeira pessoa que ouviu do Evangelho e deu sequência. Olhos como chama de fogo. Jesus tem os olhos como chama de fogo. Jesus tem os olhos como chama de fogo, que significa que ele conhece e vê tudo, inclusive as motivações do coração. Isso daí está um resumo da última vez que eu montei, mas da primeira situação que eu fiz, eu ainda tinha colocado maçonaria. Tem o tal do triângulo e um olho dentro. Aquele olho dentro significa o olho que todo vê. Aquele olho não vê nada. Mas tem um que vê todas as coisas e está em todos os lugares. E esse é Jesus, entendeu? Digo isso porque meu pai foi maçom por muitos anos e eu tive passagem, conheci algumas coisas, e um dia o pastor Veronese me indicou um livro maravilhoso que realmente fala sobre a situação mesmo, e eu pude um dia conversar com meu pai. Vem cá, vamos conversar sobre isso. E aí ele falou: realmente tem muitas verdades aí dentro. Então ele acabou confessando. No final ele deixou a maçonaria e já não frequentava mais, né? Mas enfim, então Jesus tem olhos como chama de fogo. Ele conhece todas as coisas, ele vê tudo e ele sabe as motivações do coração. Sabe
quem vem aqui na frente, vem falar, por que vem falar, se vem com uma intenção de se mostrar, ou se vem por uma submissão, etc. Eu tremo de natureza, e estava falando com o Juninho agora há pouco, não queria estar aqui, né? Mas por submissão a ele, então estamos nesse momento. Salmo 139, 2, 1 e 2 diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando eu me assento e quando me levanto. De longe penetras em meu pensamento. Ou seja, ele conhece todas as coisas, conhece a motivação do coração. Pés de bronze polido. Bronze é o único metal que suporta água e fogo. Então, quando Jesus fala que ele tem pés de bronze polido, porque eles trabalhavam com bronze, então o bronze era o material deles, que eles fabricavam os espelhos, então ele conhecia bem a questão do bronze, mas o bronze, por outro lado, também, se ele for passado no fogo, ele consegue, o fogo não destrói ele, não é uma palha que é consumida, né? Ele consegue passar pelo fogo. Se ele for passar pela água, ele consegue passar também. Ao contrário de que você pegar uma palha, uma madeira, você põe fogo nela, ela acaba rapidinho. Entendeu? Então, o bronze é um material que acaba suportando. Bronze também significa justiça, ou seja, Jesus é justo, né? Então, são figuras de linguagem que Deus usa na Bíblia toda para poder falar com a gente. E se ele fosse falar de Votuporanga, ele ia falar que os olhos dele são quentes, ou se o corpo dele é quente, porque aqui é quente, entendeu? Então, ele usa as figuras de linguagem conforme as pessoas já conheciam, sabiam. Então, vamos lá. Essa forma como Jesus se apresenta a essa igreja. Conheço as tuas obras, teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Aí ele coloca 5 elogios para a igreja. Boas obras, as últimas são maiores do que as primeiras, então no final dos tempos eles estavam fazendo muito mais coisas do que eles faziam antes. Eles eram uma igreja que tinha um amor, eles tinham fé, tinham serviço de diaconia e perseverança e paciência, né? Tenho, porém, contra ti, agora começa a pegar o negócio. Tenho, porém, contra ti que toleras essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa. Não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Se a gente for olhar no Velho Testamento, Jezabel foi uma rainha fenícia que era casada com Acabe, né? Ontem, ainda conversando com a Priscila em casa e falando algumas coisas, e só existe uma Jezabel se existir um Acabe. E aí eu começo a entender o porquê que fui chamado para fazer essa aula. Porque por muitos anos eu fui o Acabe. Por muitos anos eu permiti que Jezabel existisse. Por 17 anos. Por 20 aproximadamente. Então, aí eu começo a entender o porquê que Deus me colocou aqui nesse dia para falar justamente sobre essa carta. Lá na época era uma mulher realmente que ela existia, ela era fenícia. Acabe, quando casou com ela, na realidade ele quis fazer uma troca de favores. Na realidade era um povo que competia com ele, que queria destruir ele. E então ele falou: vou casar com esse povo aqui, eu vou fazer uma aliança com eles, e aí para-se as guerras, né? E sendo que a própria palavra nos diz, nos instrui, que devemos casar dentro dos filhos de Israel, dentro das filhas de Israel, né? Então, você vai perguntar que no primeiro casamento você fez isso? Não, não fiz, aí está o meu erro. E no segundo, também não fiz, mas aí foi uma outra palavra, uma direção. Busquei muito e a gente ouve, a gente fala. Essa semana ela colocou alguma coisa no grupo de oração sobre a mãe dela e a gente entende que ela é muito mais crente do que eu. Eu posso ter mais conhecimento que ela, mas em termos de crente de verdade, como ouvimos aqui de manhã, ela é muito mais do que eu. Entendeu? Eu tenho muito a aprender com ela. Se eu chorar aqui, não esquenta não. Mas vamos lá. Jezabel está sendo referida aqui, é um espírito que age na vida de Jezabel, né? Que é o espírito que agia antigamente, e naquela mulher propriamente dita. Mas com certeza tinha uma mulher profetisa que permitia que esse espírito agisse na vida dela. Ou seja, aqui em Apocalipse existia uma mulher lá, não necessariamente Jezabel já tinha morrido, e a sentença que Deus deu para ela, ela morreu. E
aqui não, aqui existia um espírito agindo sobre a vida dela. Sobre uma mulher que se dizia ser uma mulher de Deus, né? Essa semana ainda eu escutei algo tipo assim, não, mas assim, 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 faz assim, não, não. Esse dia você profetiza, entendeu? Então, só não vou entrar em detalhes, mas ainda às vezes eu passo por isso, porque hoje eu tenho uma sociedade, entende? E a sociedade é justamente a minha ex-mulher, e no qual eu estou dizendo. E ela sabe sobre a questão de espírito de Jezabel que agia na vida dela. Tive uma conversa com ela há umas 3 semanas atrás, falando sobre várias coisas, falando sobre o perdão. Deixa eu entrar num ponto aqui. E falando sobre o perdão, que ela precisava de perdoar algumas pessoas. Dentro de uma conversa, ela citou vários assuntos, e eu falei, primeira coisa que você precisa é perdoar. Primeira coisa que você precisa ter dentro de você é perdoar as pessoas. Fizeram ou deixaram de fazer, você precisa de perdoar as pessoas, né? E aí tem uma pessoa-chave, está ali sentado, que aí ela falou, eu perdoo todo mundo, menos ele. Aí eu falei, não é questão, você tem que perdoar todos. Aí fui, peguei o texto lá que está dizendo que vai prostrar, colocar lá numa cama, vai matar os filhos, etc, etc, etc. E estive conversando com ela sobre esse assunto. Não sou eu que estou te falando, é a Bíblia. Se você tiver algum problema, vai falar com o cara que escreveu, né? Vai para ele mudar o seu coração. Aí ela disse assim, porque você está pedindo, isso demorou uma conversa, mas porque você está pedindo, eu vou perdoá-la. E eu falei, não, por mim não. Por mim você vai para o inferno, né? Você não vai perdoar ela, não vai perdoar ele por mim, porque eu estou te falando. Você vai perdoar ele porque Jesus morreu na cruz para o teu lugar, ele levou sobre si as suas dores, suas enfermidades, os seus pecados, etc. Então é por ele que a gente tem que fazer alguma coisa. Ele nos ensinou a perdoar. Então é ele, através de Jesus, que você vai perdoar ele, né? E ele não fez nada de absurdo, não, nada disso. Foi simplesmente pai. Mas enfim, então foram momentos, né, que eu já vivi com essa história de Jezabel, já tive várias experiências, e se diz muito essa questão de profetiza, de serve, etc. E ela entendeu isso, que por um período era um espírito que agia, mas agora talvez não entenda mais que esse espírito age na vida dela. Aí essa semana mesmo ela me disse, isso, não. Desculpa, mas não funciona assim, né? Tipo assim, eu não concordo, mas se for falar muita coisa, vamos ficar discutindo. Então, fala o que você tem que falar, beleza. Eu vou reter o que é bom. Se tiver alguma coisa bom, vou reter. Se não tiver, vai tudo para a descarga, né? Vai tudo embora. Vamos lá. No texto aqui, não dá para entender se ela se prostituía fisicamente com os irmãos, aqui no texto de Apocalipse, fazendo assim uma grande orgia entre eles, ou se está se referindo a uma prostituição religiosa, adorando outros deuses, se reverenciando as coisas do mundo, comendo alimentos sacrificados a outros deuses. De toda forma, eles, apesar de serem uma igreja com muitas coisas boas, porém toleram esse tipo de situação dentro da igreja. Esse jeitinho, esse adoração a tantas outras coisas, né? Em Atos 15, 29, King James, que vos abstenhais de alimentos sacrificados aos ídolos, de sangue, de carne, de animais estrangulados, de imoralidade sexual. Fareis muito bem se vos guardares desses procedimentos, pois desejamos que tudo de bom vos aconteça. Né? Pode subir. 3 pontos do porquê foram repreendidos por Jesus. Perdeu o temor a Deus. Eles tinham amor, eles faziam muitas coisas, mas ainda estava falando com o Júnior agora há pouco. Antigamente, uma outra situação, já há alguns anos, no outro ministério, às vezes ministrava a palavra e muitas vezes ministrava aquilo que eu queria ministrar, aquilo que eu queria falar. Não exatamente algo que foi buscar, de que foi realmente pesquisar, o que o senhor quer falar, qual que é a palavra que o senhor quer nesta manhã, né? Por exemplo, numa quarta-feira que o Júlio teve conosco lá na empresa, parece que da abertura, o louvor e a pregação, estava tudo programado e ninguém falou com ninguém, né? Então, você vê as coisas que Deus vai fazendo, mas antigamente não. Antigamente eu não pensava assim, fazia do meu jeito. Então, perdeu o temor a Deus, já não buscava mais essa direção de Deus. Imaturidade,
a única vez que Jesus se revela como Filho de Deus em toda a Bíblia. Então, Jesus mostra aqui que ele é Filho de Deus, Jesus maduro. Eles eram imaturos, pois não provaram a tal profetisa, né? Diz que o espírito do profeta está sujeito a ele, né? Então, o espírito dele está sujeito. Me ajuda aí, pastor Marcos. Pastor Veronese. Mas o espírito está sujeito ao profeta, né? Então, às vezes são profetadas que você recebe. Ou às vezes você pode falar, né? Então, por isso que a gente tem que estar muito ligado com ele, em comunhão com ele, para quando a gente for falar alguma coisa para alguma pessoa, não falar uma profetada. Eu já recebi muitas. Romanos 5, do 12 ao 14. Pois com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como os necessitados de leite e não de alimento sólido, ou seja, criança. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. E o terceiro ponto é o equilíbrio, é o fruto da maturidade, né? É você ter momentos de leitura da palavra, ter momentos de louvor, de adoração, de primeiro amor, voltar ao primeiro amor, de jejum, de oração, de ter um equilíbrio, né? Alguns anos atrás, uma vez eu conversei com um pastor na cidade e ele tinha muita revelação, mas muita. Tá, então me perdoe. Não, me perdoe. Você sabe o texto? Tá. Bota lá, Bruno. Desce ele. Romanos 12, 5. Hebreus. Obrigado. Pode subir, Bruno, então. Eu anotei ele errado. Romanos. Aí, voltando um pouquinho. Ok. Esse pastor, então, ele tinha muita revelação, e sempre tinha pastores pregando na sua igreja. E raramente eu via ele pregando. Já frequentei lá algumas vezes, já vi, participava, etc., já ministrei lá. Mas, enfim, aí um dia, no MSN, quando era MSN ainda, a gente trocando uma ideia e falei, amigo, o senhor precisa de ter um pouco mais de leitura de palavra. Porque é muita oração, mas precisa ter um equilíbrio. A gente tinha uma boa amizade. Nós ficamos mais ou menos 15 dias, ele sem responder bom dia, boa tarde, paz, qualquer coisa. E depois, um dia, dentro da sala do pastor Veronese, ele falou assim, um dia esse cara aí falou um negócio para mim, tal. Mas depois disso, ele passou a ler. Aí um dia, conversando com ele, tem um estudo de Davi, tem um estudo de não sei o quê. Ele começou a ler, ele começou a buscar, começou a ter um equilíbrio. Então, muito cuidado, né? Quando vai falar alguma coisa para alguém, mas que seja algo de Deus, aí vai surgir um efeito. Então, ele achou equilíbrio nessa situação dele. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer se arrepender-se da sua prostituição. Eis que é prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela cometem adultério. Com ela adulteram. Caso não se arrependam das obras que incita, matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Pode subir. Houve um tempo de arrependimento, de reconciliação, mas nem ela e nem os seus seguidores quiseram se arrepender. E se você vê isso, você vai lá em Acabe, que ela não quis se arrepender, ela não quis mudança de vida, e ela teve a sua sentença de morte, e foi exatamente o que aconteceu com ela. E aqui também foi dado, e o texto repete que ele deu tempo, deu oportunidade, e ela não quis se arrepender.
Então, é o espírito que age em algumas pessoas, e dentro de alguns estudos você vai ver que não é só em mulher, pode agir em homens também, mas é um espírito que é muito difícil a pessoa se soltar dele, né? Não é que é impossível, nós não podemos falar de impossível, e muito pelo contrário, né? Deus tudo é possível. Agora, a pessoa que muitas vezes não quer, porque ela trabalha em cima de domínio, ela trabalha em cima de valores, em dinheiro, em espécie, ela trabalha em cima de coisas, tudo é certo. Outro dia, o pastor Veronese falando, lembrando de algumas coisas, tipo assim, o meu suco é melhor, a minha comida é melhor, eu sei fazer, eu sei tal. É o domínio, né? Nada tá bom, aí tá errado, aqui tá errado, devia estar ali e tal. Esse domínio, e a pessoa às vezes não consegue se desvencilhar disso. Deus pode fazer ela se desvencilhar disso, Deus pode dar a oportunidade dela para ela se arrepender. Isso não estou citando da minha ex, estou dizendo todas as pessoas que, infelizmente, têm esse espírito agindo na vida delas. Mas muitas vezes as pessoas não querem, entendeu? Porque não é fácil você ter o domínio de tudo e você parar de dominar porque Deus está mandando você parar de dominar. E nesse caso entendeu? Então, vale a pena lembrar que havia associações que prestavam culto a outros deuses. E se caso o empresário não quisesse fazer parte dessa adoração, certamente o seu negócio não teria êxito. Essas associações é como se fosse uma associação comercial, como eles trabalhavam com o sistema Fabril, como eles trabalhavam com tintas, eles trabalham com tecidos. Então, existiam vários tipos de associações, e dentro dessas associações eram todos pagões, praticavam outras coisas, outras vontades, comidas consagradas e etc. Fazia tudo de errado. Só que se o empresário dentro daquela cidade, naquele ramo que ele trabalhasse, ele não se associasse àquela associação, então provavelmente a empresa dele ia de mal a pior. E aí, se ele não conseguia entender que Deus era capaz de mudar a história dele, de reverter o quadro dele, às vezes eu falo, às vezes eu comento, já tive alguns clientes no canal de São Simão, entre Iturama e Goiás. Tem um lugar lá que são 60 quilômetros de terra. Eu nunca passei. Tem duas estradas, uma boa e uma ruim. E eu sei que uma delas tem uma venda lá. Às vezes o nego ligava pedindo guincho. Quem levou a propaganda? Quem levou o cartão? Como fez? Então, eu estou querendo dizer, Deus faz a tua propaganda, Deus promove o teu negócio. O negócio que nós temos hoje, por quê? Porque Ele que sustentou até hoje. Não foi pela força do braço, não foi por conhecimento, não foi por trabalhar dia e noite, não foi nada disso. Foi Ele que fez, né? Ainda estava conversando com a Priscila ontem, tudo vem dEle, tudo é dEle, tudo volta para Ele. Então, é lógico que você tem que trabalhar, você tem que melhorar, você tem que investir no seu trabalho, etc., mas sempre é Ele, né? Não é eu que passei lá e deixei um cartãozinho nessa venda. Com certeza. E não é esse só um lugar, mas vários outros. Às vezes o cara está quebrado na pista e passa alguém, sabe do telefone do guincho? O cara, liga aqui, usa o meu telefone. Né? Vai entender. Então, são as coisas que Deus faz, os anjos que Ele usa para poder propagar, né? o teu negócio. Então, essas associações, as pessoas acabavam se submetendo. Daí que muitos se submetiam a essas situações e acabavam se prostituindo, comendo comida consagradas, fazendo o que Jezabel mandava e o que o povo também fazia, deixando de lado a palavra de Deus. Muitas vezes vemos isso nos dias de hoje, onde é mais fácil agradar pessoas do que a Deus. Mais fácil você agradar uma pessoa, não, pode isso, não, faz assim, não, do que a palavra que Deus está te dando. Hoje em dia temos visto todo tipo de prostituição dentro das igrejas, tais como fornicação, propriamente dito, sensualidade, heresias, meias-verdades, né? Não é bem assim, não tem problema. A gente estava morando até ontem, né? Por misericórdia, ali atrás do açaí ali, tem aquela igreja adventista, e bem na frente nasce uma ruinha. Então, se você for daqui para lá, desce a Pascoalino, e na hora que chegar ali, tem um páreo de quem vem de lá para cá. Mas é só 20 metros. É só daqui até ali no fundo, vira à esquerda, já está na rua. E eu fazia isso várias vezes, né? De carro, de moto, de bicicleta, de a pé, de tudo.
E uma vez o pastor Fernando foi em casa pegar alguma coisa e a gente saiu daqui da igreja. Eu não sei se ele sabia o endereço, mas ele foi me acompanhando. Só que chegou na hora, eu fui, contramão, e virei. Aí eu vi que ele não veio. Eu falei, e agora? Será que ele vai saber vir aqui? Aí eu fiquei para lá de fora esperando. Daqui a pouco ele virou, deu a volta, ele falou assim, ali é contramão. É? As meias verdades, né? Não, deixa, ninguém vai ver. Em frente de uma igreja, ninguém vai ver. Não tinha ninguém na rua. Os olhos que tudo vê, estava vendo. A partir daquele dia que ele falou aquilo comigo, eu raramente, ou praticamente, ou praticamente, não, eu vou dizer, já vou dizer, de quando eu comecei, eu tive essa consciência de carro ou de moto, nunca mais fiz. O que eu fiz é o que raramente é recente de bicicleta. Eu subi, sabendo que estava fazendo errado. Então, eu deveria ter descido e empurrado a bicicleta na esquina, 20 metros, montar de novo e sair andando. Né? Então, são os erros, as falhas nossas. O Salvador mostrou uma aqui e eu estou mostrando outra aqui. Mas o dia que ele falou lá, ali é contramão, eu falei, então, são pequenas coisas que às vezes a gente quer mudanças grandes na nossa vida e não acontece por pequenos detalhes, né? E Deus é um Deus de detalhes. Então, é impressionante esses detalhezinhos. Meias verdades, se vender a troco de benefícios, né? Quantas vezes, quantas igrejas, a troco de um teto, a troco de um piso, vendiam votos, vendiam várias coisas, e se vendiam, se aceitavam tantas coisas, o conselho de pastores, etc. Vamos pular um pouquinho. Adorar aquilo que não é de Deus, ou aquilo que não é Deus, Deus merece toda adoração, todo tipo de adoração e louvor somente a Ele, adorar somente ao teu Deus, não prestar culto a outros deuses, mas às vezes nós adoramos os nossos filhos, os nossos cônjuges, o nosso trabalho, os nossos bens, a minha moto, a minha bicicleta, e as minhas coisas, e meu serviço, e agora que a coisa está funcionando, e não é assim. Né? Ainda ontem, conversando com a Priscila, tem um joguinho que eu uso aqui no celular. Eu comecei com a ideia de brincar com ela, às vezes eu brinco sozinho também, não tem problema. Mas quando eu começo a perceber que está me tomando um tempinho, eu estou ficando um pouquinho mais de tempo, opa, peraí, poderia estar orando. Paulo fala de orar sem cessar, se não me engano, Carlinhos, mas Paulo também fala que ele orava mais que os demais, entende? Então eu poderia estar orando em vez de estar jogando. Isso falando de mim. Às vezes eu uso para brincar com ela, mas também eu sou mais sistemático, então às vezes ela quer sair do joguinho toda hora, mudar o personagem, entrar de novo, fazer. Eu não gosto daquilo, eu quero pegar um negócio e ir até o fim, né? Então às vezes ela joga 2, 3 partidinhas e vaza do pai, né? Mas eu acabei ficando com o joguinho, então, enfim, eu tento me policiar. Opa, deixar esse negócio um pouco de lado e vou tentar buscar mais. E lá atrás um pastor me ensinou algo que você tem 2 cães, os 2 são iguais, são 2 filhotes, e são da mesma raça, da mesma ninhada, tudo certinho, e um você vai dar mais comida do que o outro. Um vai ser o seu xodozinho e o outro não. E aí, na hora que crescer, tiver 1 ano, 2 anos, qual que vai estar mais bonito, mais vistoso? O que você alimentou mais. Assim é o espírito e assim é a carne. Eu passei mais tempo jogando, eu passei mais tempo orando. Eu passei mais tempo fazendo a minha vontade, eu passei mais tempo voltando ao primeiro amor. Né? Então, isso é muito forte da gente ter que repensar muitas coisas. Né? Andar de bicicleta, eu gosto de andar de bicicleta. Já andei com turmas, já andei com amigos, etc. Andávamos com o Serginho daqui, andava com algumas pessoas. Mas hoje em dia, geralmente, ou eu ando só, ou eu ando com a minha esposa. Ou eu ando sozinho, eu ando com a minha esposa. Eu vou dizer, os maiores momentos com Deus, muitas vezes é a hora que eu estou sozinho, e muitas vezes pedalando. Deus me paga. Essa semana eu pedalei com ela na segunda-feira. E entramos num lugar que há muito tempo eu queria ter entrado, e esses dias eu fiz o caminho, tal, beleza. Aí eu expliquei, cuidado com a descida, tal.
E eu disse assim, em dado momento, eu disse assim para ela, exatamente dessa forma. Nesse lugar, eu já tive muitas experiências com Deus. E Ele me livrou de todas. Eu quis dizer isso porque da última vez tinha um monte de pegadas. E eu não sabia discernir se era onça, se era alguma outra coisa. Mas era um animal meio grande. E para onde você correr, não tinha jeito. Era só cana e areião ainda para ajudar, né? Aí vai. E eu tentei sair para um lugar e depois eu... Levei lá perto, Pedrinho. Depois da Nova Vida, só seguir reto, sai lá no cavalo. Mas eu vim de lá para cá. Rapaz. E aí, só que nesse dado momento, pedalando junto com a Silvinha, na hora que eu acabei de falar, e ele me livra de todas. Eu nunca, aí depois eu falei essa frase para ela, eu nunca na minha vida caí de bicicleta de cara no chão. Mas eu caí com vontade mesmo. Meus lábios estão cortados em 2 lugares aqui, bem pequenininho, a boca em cima. Dói aqui. Não foi no médico, não fui nada, eu só estou tomando meus remédios. Mas um dia doeu aqui, outro dia doeu embaixo, outro dia dói aqui. Deve ser mais músculos, ou se quebrou tudo, né? Vai saber. Mas não quebrou porque quando você... Eu já quebrei costela e vértebra, então tenho essa noção. Quando você quebra costela, eu já quebrei da 2ª à 7ª de uma vez só. Então você não tosse e você não ri. É difícil. Então, conta uma piadinha, você tenta rir só o mínimo, porque você não pode. Se der um espirro, então, é melhor a morte, vamos falar assim. Então, por esse motivo, eu sei que eu não quebrei nada, mas está tudo dolorido, entendeu? Mas aí, para minha surpresa, a Silvinha, vai chegando numa idade, né? Que a gente começa a falar que nunca fiz isso, nunca passei por isso. Imagina um cara que levantou, a hora que eu levantei assim, parecia uma chuva de cristais. Aquela areia descendo na minha frente, escorregando. Ela queria tirar a foto, eu não deixei não, porque estava... Só estava branco onde que o óculos estava tampando. Porque se tivesse sido no asfalto, teria sido pior. Foi somente esse raladinho aqui e mais alguns outros. Isso porque foi areião. Mas aí depois, na quinta-feira, aí foi um tombinho de moto, mas foi uma besteirinha. Nós demos a moto como parte do pagamento e o rapaz pediu para mim colocar ela na rua. E ela estava com o baú. E eu passei muito perto de um pilarzinho aqui. O pilarzinho, do jeito que encostou no baú, jogou para o chão. 230 quilos, eu não tive perna para aguentar, mas quase beijei o chão de novo. Falei, então, essa semana foi dois tombinhos de frente, né? Então, mas tá bom. Ontem fizemos mudança, graças a Deus. Não ajudei muito, mas estou aqui, né? Por misericórdia, estou aqui. Às vezes tomando 2 remédios para dormir, às vezes um só, mas estamos indo. Então, aquilo, adorar somente a Deus e não as coisas, as situações. Alguns tipos de moralidade sexual. No Antigo Testamento, era coabitar, né? Em Juízes 16:1, na revista atualizada, diz assim: Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela, ou seja, ele teve uma relação com ela. Jeremias 3, King James 3:9, e por agir com desprezo e leviandade em relação à moral, Judá igualmente contaminou a terra, cometendo adultério com os ídolos de pedra e madeira. Ou seja, ele também está mostrando sobre prostituição, tanto física quanto espiritual. Ok? Porém, aperta mais um pouquinho, né? Quando Jesus vem, em Mateus 5:28, eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com uma intenção impura, o coração já adulterou com ela. Né? Então, nossa, que linda que você está, irmãzinha. Pronto. E muitas vezes você olhou e olhou de novo. Pronto. Então, Cristo fala que antigamente você precisava de coabitar. E hoje não. Só de você olhar, você desejou, já cometeu o pecado. Então, se torna um pouquinho mais sério. Um pouquinho mais difícil, né? De Paula falou que teve uma vida e às vezes pega, leva, faz isso. Eu também tive essa vida.
Então, para mim, é muito mais difícil isso, né? Porque olhar com os olhos é muito difícil, entendeu? Então, meu cuidado sempre, já há muitos anos, eu sempre tento sentar nas primeiras fileiras. Não porque a pessoa vem com uma segunda intenção nem nada, mas eu sempre tento sentar nas primeiras fileiras, porque eu tento evitar tirar os meus olhos da atenção de qualquer coisa. Porque se você estiver aqui na frente e a pessoa coçar a mão no cabeça, se você estiver lá onde está o Liu, tá? Ele vê tudo. Pôs a mão na cabeça, levantou, ficou em pé, levantou para tomar água, etc. Entendeu? Então você tenta sentar o mais na frente possível, eu no meu caso, para evitar de olhar e de os meus olhos serem maus em dado momento e eu cometer esse pecado, entendeu? Então, é um dos motivos que eu já faço isso já há muitos anos, de sentar na frente justamente para evitar, e cobro da minha esposa, evita de pôr saia, evita de pôr coisa curta e sentar na frente. Tem que sentar pelo menos atrás de uma cadeira. Estou dizendo para ela. Por quê? Porque uma cruzada de perna distrai a atenção. E se for um desses que passou por problemas de prostituição como eu passei, é pior. Então, para evitar que eu peque, evita de fazer isso. Só um carinho, é um conselho. Entende? Para evitar de tirar a atenção. Pode ser nova, pode ser velha, não tem problema. Você tem que ter o cuidado. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei a oportunidade sobre as nações, e com cetro de ferro se regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que a igreja diz. O que o Espírito diz às igrejas. Eu acho que dá para ir para o outro. Essa daí é a aula aqui. Essa daí é a aula que o professor, o pastor me passou, o pastor Sandro, né? Ele é coordenador do curso de teologia, lá do Vale da Bênção, da Missão Antioquia. Pode passar. Então, 7 cartas às igrejas, destinatário, a 4ª carta, a igreja de Tiatira, e ao anjo da igreja de Tiatira escreve, Apocalipse 2:8, próximo. Contexto da cidade, Tiatira era talvez a menos ilustre das 7 cidades do Apocalipse. Sua história não continha muitos eventos e quase não é mencionada pelos escritores da antiguidade. As moedas ali achadas sugerem que ela tinha, por estar posicionada numa estrada grande que ligava entre si 2 vales fluviais, tenha servido como fortaleza militar durante muitos séculos. A cidade era um centro de comércio e os registros que preservam a referências a mais sindicatos comerciais que os listados em qualquer outra cidade da Ásia. Lídia, a quem Paulo ficou conhecendo em Filipos, era uma vendedora originária de Tiatira. Ela vendia púrpura, um corante roxo, um produto famoso de Tiatira, Atos 16:14, hoje conhecido como vermelho turco. Próximo. Já passou? Desculpa. Tá. Olha que bênção. Que vontade, no meio do pedal, de largar para trás. De num lugar que ela não conhece e acelerar e... Mas eu louvo a Deus pela vida dela. Tem me ajudado muito, me ensinado muito. A necessidade de afiliação a um sindicato da comunidade comercial talvez tenha reforçado a tentação ao meio termo, a meia-verdade. Assim é apropriado ver uma mulher chamada, ou a cunhada Jezabel, a princesa que, ao casar-se com Acabe, selou a associação comercial entre este e os fenícios. Comandaram um partido de meio termo na igreja de Tiatira. Apocalipse 2:20 e 21. Tiatira não desempenhou nenhum papel relevante na história. Eclesiastes, a partir de então. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve isso, diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés como semelhantes ao latão reluzente, Apocalipse 2:18.
e ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e darei a cada um segundo as vossas obras. Apocalipse 2, 23. O Filho de Deus, Apocalipse 2, 18, né? Essa expressão aparece somente aqui no Apocalipse. É comum no Novo Testamento, especialmente nos livros de João, como descrição de Jesus Cristo. Os servos fiéis são descritos também como filhos de Deus. Veja em 21.7, 1 João 3, 1 e 2, o 10, o 5, 2, e João 1, 12, etc. Aqui a expressão, obviamente, se refere a Cristo. Olhos como chama de fogo. Jesus tem olhos poderosos e penetrantes. Veja em Daniel, veja 1:14 ou então em Daniel 6. Pés semelhantes ao bronze polido, ele tem força para castigar e esmagar os seus inimigos. Próximo, Daniel 10:6. Corpo, elogios, caridade, serviço, fé e paciência são os maiores do que antes. Toleram culto à idólatra e à imoralidade e os pecados, e o arrependimento, a chegada do julgamento e manter a fé. O fortalecimento, o domínio sobre as nações, a estrela da manhã. Próximo. Aviso. Dê-lhe tempo para que se arrependessem. A palavra arrepender-se é encontrada 3 vezes entre o verso 21 e 22. Aquela mulher teve tempo suficiente para mudar de mente. Ela teve a oportunidade de abraçar a longanimidade de Deus, mas preferiu continuar nos seus erros. Eis que é próstro de cama, bem como grande tribulação, como em grande tribulação, os que com ela adulteram. Próstro em cama em uma contraste entre o leito de prostituição e a grave enfermidade que cometeria, né? Geralmente a prostituição ou esses atos são exatamente numa cama. E aí onde Deus vai colocar ela? Justamente numa cama. Onde ela tinha prazeres, agora ela vai sentir dor, ela vai ter tribulações, etc. Como se fosse um trocadilho, mas é algo real, né? Matarei os seus filhos de Jezabel são os seus seguidores. Morte pode ser tanto uma referência à ira imediata de Deus, quanto à sua segunda vinda. Os que praticam adultério com Jezabel possivelmente lutavam contra o pecado, enquanto seus filhos eram aqueles que estavam entregues às práticas de Jezabel, sem sequer lutarem contra o pecado. Esses morreriam. Em todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e corações. A expressão todas as igrejas é uma referência às igrejas da Ásia e à Igreja Universal. E não é universal do Reino de Deus, não, tá? É universal mesmo. Todas as igrejas. E quanto à mente, a palavra usada podia ser traduzida por rim, que para os judeus simboliza a sede das emoções, enquanto o coração era a sede dos desejos voluntários e planos conscientes, ou possivelmente as duas palavras sejam sinônimos, referindo-se à parte imaterial do homem. Promessa. O vendedor é aquele que guardar até o fim as minhas obras, aquele que perseverar até o fim em Cristo Jesus. O vencedor terá autoridade às nações. Essa autoridade é descrita no verso 27, que é uma citação livre do Salmo 2, do 8 ao 9. A palavra hebraica usada no Salmo, citado por regerá, é traduzida por pastoreará. Mas não há dúvida de que a expressão refere-se ao governo e soberania, conforme a continuação do verso, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Apenas Cristo, com seus pés de bronze, poderia reduzir as nações aos pedaços, mas essa autoridade será dada ao vencedor, a nós, que continuarmos até o fim e recebemos a vitória, né? Essa estrela da manhã, conforme o Apocalipse 22:16, Cristo é a estrela da manhã. No entanto, uma aplicação plausível que pode ser feita a esse verso é que a mesma forma que Cristo é a estrela da manhã, que reina nos céus, assim os crentes reinarão com Cristo na eternidade. Nisto consiste a promessa: Cristo dará autoridade e a estrela da manhã ao vencedor, ou seja, o vencedor reinará. Tiatira é a igreja papal.
os vários emblemas encontrados na descrição da cidade de Tiatira, tais como a púrpura, a idolatria, Deus Sol e o emblema de uma mulher em nome de Jezabel, mencionado na carta dirigida à igreja daquela cidade, Apocalipse 2:20. São considerados extremamente representativos e retratam com eficácia aquele falso poder religioso que se levantou para perseguir todos aqueles que defendiam a sua fé segundo os ensinamentos da palavra de Deus. A perseguição comandada pela Igreja Romana foi cruel e avassaladora. Esta fase da história ficou muito conhecida como a Idade Escura ou Idade Média, quando o remanescente povo de Deus fugiu para o deserto, onde já tinha um lugar preparado por Deus. Apocalipse 12:6. No ano de 538 depois de Cristo, o estabelecimento da supremacia do poder do bispo de Roma entrou em vigor o edito de Justiniano, que permitia condenar até com a pena de morte os que não respeitassem os ensinos impostos pela Igreja Romana, como aconteceu durante o período histórico representado pela Igreja em Pérgamo. O cristianismo implantado por Constantino continuou sendo a religião oficial do Estado. Nela, muitas doutrinas pagãs foram incorporadas e muitos cristãos, influenciados por essas doutrinas, abandonaram o Evangelho de Cristo e passaram a fazer parte das fileiras do inimigo de Deus, confirmando a profecia de Apocalipse 12:6, uma pequena minoria, mesmo exposta a grandes perigos, mantinha-se fiel às Escrituras. 2:24. Os pormenores da carta à igreja em Tiatira harmonizam-se cabalmente com os horrores que a Igreja de Deus sofreu durante a Idade Média, principalmente pela espada sanguinária da Inquisição. Introdução aos seguintes erros no cristianismo. Introdução à idolatria da igreja cristã, com o uso de imagens e esculturas. Intercessão de santos como mediadores. Proibição do verdadeiro culto a Deus, segundo as Escrituras Sagradas. Mudou o método de salvação ao introduzir a venda de indulgências, substituindo a salvação pela fé por salvação pelas obras. Tinha multidões de sacerdotes sob suas ordens, perseguiu de morte os servos de Deus que se opunham aos seus ensinos, instituiu o tribunal da Inquisição, onde inúmeros cristãos foram julgados e mortos. A única igreja que reúne todas essas características é, sem sombra de dúvidas, a Igreja de Roma, Igreja Católica Apostólica Romana. A Jezabel da profecia, uma falsa igreja que pretende ser inspirada divinamente, contudo é apontada nas profecias como igreja anticristã, por seus ensinos e atos. Nos capítulos 13 e 17, apresentam mais detalhadamente os erros doutrinários que a igreja papal criou. Aplicação. O crente dedica tempo para ouvir com o seu ouvido espiritual o que o Espírito está dizendo para a igreja. Isso é tão necessário hoje em dia quanto era no século I. Alguém que ouve e segue a voz do Espírito Santo não precisa temer o engano que leva à apostasia. Pelo contrário, a pessoa caminhará onde Jesus exigir e crescerá nas coisas do Espírito de Deus, que produz igrejas saudáveis, vibrantes e cheias de Espírito, capazes de pregar o Evangelho para todo o mundo. Está acabando. Desenvolva seu ouvido espiritual, escute o que o Espírito está dizendo para a igreja. Quando forçado a escolher, obedeça a Deus e não ao homem. Compreenda que alguém pode ser rico em espírito, mas pobre nos olhos do mundo. Seja fiel e receba a coroa da vida. Acabou? Beleza. Então, acho que deu meia hora daquilo que eu preparei, do que eu estudei. Tem dois vídeos, na realidade, do apóstolo Géser, falando sobre Jezabel. Na realidade, eu assisti só o primeiro, onde ele vai dar pontos onde você consegue identificar onde Jezabel age. E um dos pontos que ele disse é que ela age justamente assim como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles também agem de três formas.
e aí ela age como faraó, ela tem uma parceria como faraó, que é domínio de todas as coisas, ela como prostituição e fazer coisas erradas, e também tem a questão de mamon, da questão do dinheiro. Então ela quer controlar todo o sistema, ela quer controlar todo o dinheiro e ela quer que faça as coisas só do jeito dela. E que possamos realmente ser livres desse mal que quer entrar nas igrejas, se dizer ser cristã, se dizer ser uma mulher de Deus, mas na realidade está levando muitos para o buraco. Amém? Se alguém tiver alguma pergunta, o pastor Marcos está doidinho para responder. Me ajuda aí, amado. Alguém? Glória a Deus. Coloca para mim, por gentileza, aí, Mateus 14. Mateus 14. Um perigo que a gente corre é associar Jezabel com prostituição propriamente dita. Muitas pessoas acham que Jezabel é um batonzão na boca. Jezabel é uma prostituta na palavra propriamente dita. E a prostituição mais é prostituir, na realidade, aquilo que é a verdade em mentira, em mecanismos que manipulam. O espírito de Jezabel é um espírito de manipulação e controle. Isso é Jezabel. Jezabel é espírito de manipulação e controle. Então, o que aconteceu, por exemplo, com Nabote? Nabote tinha sua vinha, era uma herança do seu pai. Só que o rei Acabe, como rei, ao lado do seu palácio, tinha lá a vinha de Nabote. E o Nabote não queria vender a sua herança. Era uma herança do seu pai. E o Acabe até tentou negociar a vinha. Eu compro a sua vinha por um devido preço. E onde você quiser, eu faço outra para você, eu dou o devido valor. E o Nabote sempre falou, eu não quero negociar a herança do meu pai, é uma herança. Eu não quero fazer negócio, porque é uma herança que eu recebi do meu pai. E ele chega na sua casa ali como aquele menino chorão, que ele não conseguiu êxito naquilo, era algo que ele queria. E ele chega e Jezabel está lá, e ela ouve aquela situação, mas peraí, você governa aqui, você reina aqui, você é rei aqui, o que você é? Deixa que eu vou resolver. Mas só que para ela resolver, ela manipula, ela conta mentira, isso é prostituição. Amém ou não? Não é batom, não é... Então, e Jezabel também não é mulher. É um espírito. É um perigo isso. As pessoas querem associar Jezabel com... E é o espírito de manipulação e controle. Muitas vezes Jezabel atua no irmão mais velho. O que é o irmão mais velho? O pai e a mãe teve que trabalhar há muito tempo e não ficava em casa, não cuidava, e tinha o irmãozinho menor. Só que o irmãozinho menor aprendeu a respeitar o irmão mais velho. E tudo que o irmão mais velho fala até hoje, o irmãozinho escuta. Mas se o pai e a mãe falam... Então aí o que aconteceu? Houve uma inversão de valores, de autoridade. Estão conseguindo ou não? Agora o perigo que a gente corre é esse aqui, Mateus de número 14. Assim como você vai ver várias vezes, o espírito de Amaleque, ele morreu há muitos anos atrás, no ano 8. Mas o Senhor vai estar sempre falando sobre os amalequitas, para destruir os amalequitas. Mas os amalequitas já tinham sido destruídos. Mas o espírito de Amaleque até hoje age. É o espírito que age. No Novo Testamento nós temos o espírito de Jezabel agindo. Jezabel morreu no Velho Testamento, mas aqui você vai ver que o espírito de Jezabel no Novo Testamento, ele continua agindo. Olha ali. Naquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus e disse aos seus criados, este é João Batista, ressuscitou dos mortos e por isso essas maravilhas operam nele.
Porque Herodes tinha prendido João e tinha-o manietado e encerrado no cárcere por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe. Porque João lhe dissera, não te é lícito possuí-la. Então, querido, Jezabel não gosta de profeta. Não te é lícito possuí-la. Então, isso é prostituição, irmão. Prostitui a verdade. Vive uma mentira e quer que aquela mentira, por manipulação e controle, prevaleça sobre aquilo que é de fato a verdade. Então, era errado o que estava acontecendo ali, e o profeta chega, a verdade é essa. E ela prostitui a verdade, manipula e faz de alguma forma, é mais fácil querer matar a verdade, matar o profeta, do que se converter. É o que acontece aqui. Porque João lhe dissera, não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes. Pelo que prometeu, com juramento, dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente, isso é manipulação, irmão. Isso é manipulação e controle. Isso é o espírito de Jezabel atuando. Quem está entendendo? Isso aqui é Jezabel. Então, quer dizer, a menina não queria nada, a menina não pediu nada. Mas a mãe, ela fez o quê? Manipulou. Acho que a ficha de alguns estão caindo aí. A mãe manipula. A mãe, por quê? Porque o pai é um banana. Escapou. O pai não assume o controle. O Acabe chega lá como aquele chorãozinho. E você não consegue? Deixa que eu vou fazer. Então, quer dizer, houve o quê? Hebreus capítulo 1, versículo 3, diz que todas as coisas que Deus criou, Ele controla. Tudo que Deus criou, Ele controla através da palavra do seu poder. O que controla todas as coisas é a palavra pelo qual aquilo foi criado. Deus deu uma ordem para a água, você vem até aqui, daqui você volta, aqui você não vai mais. Então, querido, tem 3/4 de água e 1/4 de terra. Mas foi criado com uma ordem de Deus, você vai até aqui e recua. Então, tudo que foge da forma que foi criado, Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, se está de acordo com o que Deus criou, pela palavra que Deus criou, o marido é o cabeça, a mulher é submissa, desde que o marido também seja autoridade. A mulher não é inferior, mas a mulher não é cabeça. Amém? A mulher não é capacho, a mulher não foi feita para ser pisada, a mulher foi feita para ser amada. Mas ela não tem o papel de ser cabeça. Então, quando se inverte, aquilo que Deus controla se torna... Quando algo se torna incontrolável? Quando foge da forma que foi criada. Foi criada para ser assim, saiu daquela situação, se torna incontrolável. Então, o que acontece aqui? Ela, instruída previamente por sua mãe, disse, dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse. Amém ou não? Então, o que nós temos que ter cuidado? Muitas vezes, nós temos que ter cuidado que isso é algo comum, não é muito longe de nós, não. Tem muitas casas que se inverteu. Por quê? Porque o marido acostumou que a mulher faz, a mulher resolve, não importa os meios que ela se utiliza. Mas a mulher acaba, sabe, de uma forma ou de outra, ela vai lá e faz, ela vai lá e tal, ela vai lá e age, ela vai lá e faz, e isso vai indo, daqui a pouco o marido, ele se torna um Acabe. O que é o espírito de Acabe? Passividade. Aquele cara que para ele, não vou falar nada, porque se eu, né, então eu prefiro ficar quieto, Acabe. Eu prefiro deixar. Acho que já deu para entender. Deus abençoe. Até daqui a pouco. Vá em paz.